Corrupção na política municipal. O vereador de Lorena e filhos são indiciados em inquérito policial pelos crimes de concussão e coação. Os dois foram denunciados por cobrar parte de salário de assessores com cargos comissionados. O parlamentar que está em licença médica ainda não deve ser afastado da função. E vereador de Guaratinguetá é detido após se envolver em acidente de trânsito em Lorena por suposta embriaguez ao volante. Nas redes sociais, parlamentar negou a acusação, alegando que faz uso de antidepressivos. Mais 3 homicídios são registrados na região em apenas 24 horas. Em São José dos Campos, corretor é executado a tiros ao mostrar imóvel para criminoso que se passou por cliente. Menos vagas com carteira assinada, ao contrário do desempenho positivo registrado no país, fechamento de postos de trabalho na região foi maior do que contratações em janeiro, segundo o CAGED. Entre as 3 maiores cidades, apenas São José dos Campos começou o ano com saldo positivo na geração de empregos. No quadro Notícias do Bem, o Carnaval embala a solidariedade. Projeto social em Guaratinguetá ensina música e incentiva as novas gerações a preservar a tradição das escolas de samba da cidade. Na segunda reportagem da nossa série especial sobre o Carnaval, os personagens de São Luís do Paraitinga por trás dos blocos que arrastam milhares de foliões pelas ruas históricas da cidade, os moradores que incorporam divertidos personagens que são verdadeiras celebridades durante a folia. Quinta-feira, 28 de fevereiro. Este é o Band Cidade, segunda edição. Olá, muito boa noite. Ótima noite para você. Um esquema supostamente comandado por um vereador de Lorena foi revelado hoje pela Polícia Civil de Guaratinguetá. O parlamentar Adevaldir Ramos, do PRB, conhecido como Valdir da Funerária, é suspeito de exigir que funcionários do gabinete repassassem parte dos salários para ele. O esquema também teria a participação do filho do vereador. O caso foi denunciado por uma ex-assessora do parlamentar. O esquema funcionava desde 2017, logo no início do primeiro mandato do vereador. O esquema funcionava por baixo dos panos desde 2017. Nele era cobrado uma espécie de pedágio dos funcionários que trabalhavam para o parlamentar. Nos bastidores da Câmara Municipal de Lorena, segundo as investigações da Polícia Civil, o vereador Adevaldir Ramos, do PRB, conhecido como Valdir da Funerária, e o filho dele, Fabrício Ramos, são suspeitos de orquestrar as irregularidades. 5 assessores do gabinete do parlamentar eram obrigados a repassar parte do salário deles para o vereador. Nós conseguimos reunir provas robustas no sentido de que realmente ocorria esse expediente muito conhecido como rachadinha, onde pessoas são nomeadas para cargos públicos, mas aqueles que as nomeiam acabam exigindo que parte dos vencimentos sejam repassados, seja para o seu próprio benefício ou para de pessoas indicadas por eles. O esquema foi revelado durante investigações do setor especializado de combate aos crimes de corrupção, crime organizado e lavagem de dinheiro da Polícia Civil de Guaratinguetá. O caso foi denunciado por uma ex-funcionária do parlamentar. Elaine Calisto começou a trabalhar com o vereador Adevaldir Ramos ainda na campanha eleitoral de 2016. Com a eleição do parlamentar, ela permaneceu em atividade na Câmara Municipal de Lorena até maio de 2017, quando foi exonerada. Segundo a ex-assessora, ela e outros 4 funcionários também eram obrigados a fazer a repartição dos salários. O processo pede a cassação imediata do vereador Adevaldir Ramos, mas, por enquanto, o parlamentar permanece no cargo. Eles foram indiciados pelo crime de concussão e coação no curso do processo, uma vez que foi apurado que durante a investigação a vítima sofreu ameaças e constrangimentos para que esse caso não pudesse ser apurado da maneira adequada. Então, nós tivemos um parecer conclusivo nesse sentido, onde representamos ainda pelo afastamento cautelar do vereador do exercício das suas funções. O Poder Judiciário não deferiu essa manifestação feita pela Polícia Civil. Por ora, eles são presumidamente inocentes, vão responder em liberdade, salvo se surgir algum elemento que justifique o decreto de prisão cautelar. E no final do processo é possível que o Poder Judiciário também delibere pela restrição da liberdade. Nós procuramos o vereador na Câmara de Lorena, mas recebemos a informação de que ele estaria em licença médica desde o início da semana. Segundo o presidente da Casa, o Legislativo ainda não foi notificado. A Câmara Municipal se coloca à disposição
com muita lisura, com muita clareza, e vai, de fato, esclarecer aí quaisquer caso, desde que oficialmente nós fomos aí notificados. E o vereador de Guaratinguetá, Pedro Sanini, do PTB, foi detido hoje pela manhã em Lorena após se envolver em um acidente de trânsito. Ele tentava estacionar o carro quando bateu em outro veículo. A polícia foi acionada e houve suspeita de embriaguez, mas o parlamentar se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi encaminhado para exames clínicos. Sanini pagou fiança de R$2.000, foi liberado e vai responder em liberdade. Nas redes sociais, o vereador divulgou uma nota em que pede desculpas aos familiares e eleitores pelo comportamento inadequado. No texto, ele ainda alega que faz uso de antidepressivos e que no dia anterior teria aumentado a dosagem por conta própria. A Câmara Municipal disse que ainda não foi comunicada oficialmente sobre o caso. Foi enterrado esta tarde em São José dos Campos o corpo do corretor de imóveis assassinado na tarde de ontem. Ele foi uma das 3 vítimas de homicídios registrados na região em menos de 24 horas. Walter Rodrigues Moreiro Valtinho, de 62 anos, foi assassinado nesta casa na rua Siqueira Campos, região central de São José dos Campos. O autor dos disparos se passou por um cliente e atirou contra a vítima na tarde desta quarta-feira, quando conhecia o imóvel. O suspeito está foragido. Também em São José dos Campos, um homem de 28 anos foi morto durante a madrugada de hoje na saída dessa casa noturna na região central. Segundo testemunhas, antes ele teria se envolvido em uma briga no interior do local. E em Taubaté, policiais encontraram o corpo de um jovem de 26 anos numa área de mata, no bairro Canuto Borges. O autor do crime foi quem indicou o local. Ele foi preso em flagrante. Procurado pela nossa produção, o responsável pela Casa Noturna de São José dos Campos lamentou a morte e disse que já tinha encerrado as atividades no local quando o homicídio aconteceu. Uma idosa de 68 anos ficou ferida depois de ser atingida por um caminhão da Prefeitura de Potim esta manhã na região central da cidade. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima fraturou o tornozelo e foi levada pelo SAMU ao pronto-socorro de Aparecida. Em nota, a Prefeitura disse que no momento do acidente o veículo estava parado e que a vítima recebeu socorro imediato dos funcionários. Já as informações passadas pelos bombeiros indicaram que o caminhão estaria em movimento no momento em que a senhora de bicicleta teria tentado passar entre um veículo e um carro. A rodovia SP-171, que liga Cunha a Paraty, ficou bloqueada por 4 horas na manhã de hoje. Um caminhão tombou na altura do quilômetro 55 no trecho de Cunha e ficou atravessado nas 2 pistas. O motorista sofreu apenas ferimentos leves. A estrada chegou a ficar totalmente interditada e só foi liberada no fim da manhã com a implantação do sistema Paricica. Depois do intervalo no Band Cidade, os detalhes da previsão do tempo para esta sexta-feira, primeiro dia de carnaval em muitas cidades da região. E ainda no embalo da festa mais popular do Brasil, hoje no quadro Notícias do Bem, a gente mostra um projeto social em Guaratinguetá que incentiva novas gerações a preservar a tradição das escolas de samba da cidade. Hora certa para você, faltam menos de 2 minutos para 7 da noite.